Olá, gente. Estamos em mais uma semana reunidos para prosseguirmos nos comentários do livro Libertação pelo Amor, que é um livro de Joana de Ângeles, de psicografia de Divaldo Pereira Franco. Hoje, conversando sobre a segunda parte da lição de número 15, denominada Processos Enfermícios. Vamos dar início. Todo instrumento, para funcionar com harmonia, exige plena identificação vibratória com os seus componentes, afinação e resistência, de modo que não haja qualquer diferença no balanceamento das suas peças. Olha que interessante, né? A gente pode fazer uma analogia aí, por exemplo, com um veículo em que a gente precisa fazer o alinhamento, o balanceamento, para que todas as rodas possam funcionar, possam cumprir a sua função de forma correta, porque se há o desgaste de um lado ou de outro maior, né, isso vai gerar uma desarmonia, um desequilíbrio no carro. Do mesmo modo como um instrumento musical, que se a gente parar para pensar, se ele não estiver afinado, apesar de ainda ser um ótimo instrumento musical, muitas vezes, ele não vai cumprir o seu papel, que é dessa afinação. Então, a falar, né, que a nossa mente, as nossas emoções, elas também têm que estar alinhadas. A gente também tem que fazer o balanceamento da nossa mente, das nossas emoções, né, para que o nosso corpo físico, mas também a nossa mente possa funcionar de forma adequada, né? Assim também ocorre com o corpo. Elaborado pelas leis de causa e efeito, tem como finalidade e princípio servir de veículo para o inevitável conquistar do infinito. Aqui estão fadadas todas as pessoas. Então, o nosso corpo, ele é um veículo de muita importância, né? Ele que nos serve de instrumento para que a gente possa fazer o que a gente veio fazer aqui, que é evoluir como seres humanos, né? Então, ele cumpre esse papel de nos ajudar nesse processo de nos transformarmos em seres humanos melhores, né? Apesar disso, desvios de conduta mental em face dos vícios cultivados anteriormente, opção pelas sensações grosseiras e animalescas de que se deveria libertar, abuso das funções específicas para objetivos próprios, utilização de tóxicos e venenos de toda ordem sobrecarregam os tecidos delicados, proporcionando inarmonia vibratória com consequentes danos de funcionamento. Então, nesse parágrafo, ela comenta uma série de fatores que faz com que a gente faça esse desalinhamento, esse desbalanceamento do nosso corpo físico, né? Então, seriam os nossos vícios, seriam também, os tóxicos, vícios em geral, né, gente? Seja de esfera mental, mas também vícios morais, né? Tudo isso desbalanceando o nosso corpo. Então, olha, opção pelas sensações grosseiras e animalescas. Então, essa animalidade que ainda vive dentro de nós, esses vícios que a gente ainda muitas vezes alimenta, tá com certo prazer, tudo isso desarmonizando o nosso corpo físico, né? É até interessante, depois eu vou comentar um pouco melhor essa mensagem. Para Viver Melhor é o nome dela. É do livro Amigo, que é também de psicografia de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. E aí eu gostaria só de, nesse primeiro momento, introduzir uma frase que eu achei tão bela, bela assim no sentido de ser um bom exemplo para que a gente possa aplicar na nossa vida quando a gente se vê assim envolto por sensações, por instintos mais primitivos, né, por raiva, por rancor, por mágoa, por todos esses sentimentos, tristeza, amargura. Olha só que interessante o que ele fala, né? O espírito, em estágio na Terra, é um inquilino do corpo em que reside transitoriamente. Então, também é interessante, né? Joana vai comentar ali como sendo esse veículo, e Emmanuel vai colocar como sendo isso, não um empréstimo. Nós somos um inquilino, nós somos inquilinos dos corpos aos quais a gente momentaneamente ocupa, né? Afinal de contas, partindo dessa teoria da reencarnação, nós somos uma alma imortal que já habitamos corpos distintos e que hoje esse é o melhor instrumento à nossa disposição para que a gente possa crescer e evoluir como seres humanos. Então, ele fala assim, ó, imaginemos o usufrutuário da moradia martelar estruturas de sua própria casa em momentos de revolta e azedume.
Quanto mais repetidos os acessos de amargura e ressentimento, mais ampla a depredação em prejuízo próprio. Olha que imagem forte. Olha se essa conscientização que a gente ganha, né, a partir dessa imagem que a gente pode fixar na nossa mente, para que a gente entenda que todas as vezes que a gente cultiva esse ressentimento, essa mágoa, essa falta de perdão, essa tristeza dentro de nós, é como se a gente estivesse martelando, quebrando, destruindo a nossa própria casa. E que a gente não é nem proprietário dessa casa, a gente é só inquilino, né? A gente vai prestar contas também desse instrumento que nos foi dado nesse exato momento, para que a gente cuide, para que a gente zele dele, para que a gente o transforme, né? E para que cumpra a função a partir dele. Então, olha que interessante, né? Todas as vezes que eu tenho acessos de raiva, de tristeza, de mágoa, de ressentimento, todas as vezes que eu cultivo emoções muito ruins, é o que ele fala ali, né? Muitas vezes de forma constante. É como se constantemente eu estivesse depredando a minha própria moradia, né? Como se fosse um prédio e a gente o tempo todo demolindo esse prédio, tendo que reconstruir, mas ao mesmo tempo demolindo cada vez mais, né? Então, olha que imagem. Esse é o quadro exato da criatura habituada às reações negativas nos instantes de prova ou de desagrado. Então, eu gosto muito que Emmanuel também traz essa noção e que a gente fala em quase todas essas lições, né, de autorresponsabilidade, que é assim, se é verdade que o mundo vai me ferir, se é verdade que as pessoas vão me machucar, vão me magoar, muitas vezes vão embora, muitas vezes é, vão ter atitudes muito ruins, né, vão caluniar ou qualquer outra coisa. É, porque a convivência tem isso de nos ferir, de nos lapidar, né? Mas imagina, se a gente não tem controle sobre isso, a gente deveria ter um controle maior, né, sobre como a gente recebe tudo isso dentro de nós. Então, se eu estou sempre com pensamentos negativos, construindo uma crença de que a vida é difícil, de que eu não posso confiar na vida e nas pessoas, de que algo de ruim está sempre à minha espera, imagina o que que eu não estou fazendo com a minha casa, mental, mas também física. Então é uma autorresponsabilidade muito bonita falar, olha, é verdade que eu não tenho controle sobre o que vai acontecer do lado de fora, o que as pessoas vão fazer, o modo como elas vão reagir, o modo como a vida vai se encaminhar, né? Mas é verdade que cada vez mais eu posso ter essa conscientização muito bonita de que sou eu que estou cuidando da minha casa. Então, que eu deveria zelar por ela, ter um cuidado muito especial com ela, porque afinal de contas, a gente fala muito sobre isso, né? Nós viemos sós e voltaremos a sós também, porque no final das contas, a nossa vida ela é individual. Claro, conviveremos, amaremos muitos seres, né? Travaremos aí contato com muita gente. Muita gente vai interferir, muita gente vai positivamente também atuar na nossa vida, mas a grande verdade é que a nossa missão ela é individual, ela é única, individual e intransferível. Então, por isso, essa necessidade da gente se aprimorar dessa verdade, sabe? Eu não posso permitir, né, que o mundo lá fora me contamine a tal ponto que eu esteja constantemente destruindo o meu corpo. E é uma autodestruição, não é nem o outro que está nos destruindo, não, somos nós, com as nossas escolhas, né? Então vamos seguir aqui com Joana. Sendo a vida em si mesma uma contínua sucessão de intercâmbios essenciais, vidas microscópicas em lutas interminas pela própria existência, são estimuladas a e agridem os campos nos quais se instalam, dando lugar a enfermidades, sofrimentos e morte. Então é isso, né? Se constantemente eu faço esse intercâmbio desses pensamentos ruins, dessas sensações, dessas emoções um pouco mais primitivas, se constantemente eu acalento isso dentro de mim, normal que essa vida microscópica, seja em forma de vírus ou bactérias, vá se instalando no meu corpo, a minha imunidade corporal também vai diminuindo, né? Então a minha saúde, não só física, mas também mental e emocional, vai se degradando. E aí esses processos enfermícios vão se instalando mesmo, né? Concomitantemente, os conflitos herdados das dissipações, a culpa que decorre do despertamento da consciência do dever, esculpem-se no campo psicológico e seus supersensíveis condutos, dando surgimento a traumas, transtornos, desvios da saúde emocional e psíquica.
A gente já comentou o quanto a culpa muitas vezes que é essa consciência do dever, de que a gente deveria ter feito diferente, o quanto a culpa gera muitos transtornos mentais e que acabam afetando o físico, né? Transtornos mentais e emocionais que, né, ao longo do tempo aí também essa constância desse processo vai gerando, então, eh, alguma manifestação mais negativa no corpo físico. Então, olha, imagina, né? Nós somos seres muito imperfeitos. Nós já viemos de muitas reencarnações. Nós já nós temos traumas, nós temos dores que a gente carrega. Então, fora tudo isso que constantemente a gente está fazendo, a gente tem alguns pontos que Emmanuel tem até uma denominação que ele chama de pontos mortos, que é como se dentro de cada um de nós tivesse assim alguns pontinhos mortos, que precisassem de renovação mental, emocional, que é como se a gente trouxesse alguns pontos da nossa vida e do nosso corpo mesmo mais fragilizados, né? E que a gente precisaria olhar para tudo isso. Não bastassem essas ocorrências e os infelizes conúbios espirituais negativos, claro, ainda fora tudo isso, aquilo que a gente se faz, né? A partir daquilo que acontece lá fora, o modo como a gente reage, se isso já nos contamina, se já tem também esse passado espiritual de outras encarnações que nos geraram, ou dessa vida mesmo, que nos geraram dramas e traumas que a gente não soube superar, se tudo isso está assim mesclado também há ainda essa influência espiritual negativa, né? Nos quais foram estabelecidas ligações de longo curso com seres infelizes que se comprazem na perturbação e no desar, facultando espaço para a instalação de outros tipos de enfermidade de caráter obsessivo que terminam por afetar a aparelhagem biológica. Então, olha o tanto de influência que vai tendo de outras vidas, dessa mesma vida, do modo como a gente olha para as nossas emoções, o modo como a gente cuida da nossa mente, todas as influências, né? Sejam das circunstâncias da vida ou de processos mais obsessivos mesmo, influências espirituais mais negativas. Tudo isso afetando a nossa aparelhagem biológica. E para que a gente. Por que tudo isso, né? Por que falar tudo isso? Para que a gente tome mais cuidado, de que sabendo então da existência disso, e é bonito quando a gente toma consciência das coisas, a gente pode atuar de uma forma mais direta, a gente pode interferir de uma forma mais positiva na nossa própria vida, né? A reencarnação é um recurso iluminativo no educandário terrestre que proporciona a conquista da plenitude. Em face da rebeldia sistemática do ser humano, que demora para despertar os tesouros imarcessíveis da consciência de responsabilidade, ela que se transforma em uma oficina de consertos e de reparos, através das quais é possível refazer, recomeçar, bem dizer. Sabe, eu fico me perguntando que talvez a gente ainda não tenha internalizado o quanto a reencarnação e essa atual encarnação é assim a nossa oportunidade mais preciosa que nos foi dada até agora. Sabe por quê? É essa encarnação que a gente tem maior consciência da vida, de quem nós somos, de como devemos conduzir, qual é o sentido da vida. Então, é para nós a reencarnação, a encarnação que a gente está mais consciente. Então, imagina se a gente internalizasse essa verdade de que nós somos de fato uma alma em peregrinação, transitórios que somos, para quitarmos débitos, mas mais do que isso, para amar. Né? Que Jesus é aquele que fala que o amor cobre uma multidão de pecados. É verdade que muitas vezes a gente está aqui quitando débitos antigos ou mesmo dessa vida, mas também é verdade que nos foi dada essa oportunidade belíssima de recomeçar, refazer caminhos, né? Então, viu que tem uma relação que é mais conflituosa, tumultuosa, vai aos poucos, começa, introduz esse processo de reformular, de refazer esse laço, ou de minimamente harmonizar, né? Percebeu que é um campo da vida em que constantemente a gente se vê envolto novamente em conflitos, em uma fase mais difícil, olha para isso, se transforma, transforma seu olhar, cuida de você,
né? E é tão bonito quando a gente tem esse cuidado de si, né? Que a gente olha para dentro de nós e fala, é verdade, tem muita coisa acontecendo no mundo sobre o qual eu não tenho controle nenhum, mas eu posso, mesmo diante da tempestade, mesmo diante do cenário mais desafiador, olhar para mim e falar, vou cuidar de você. A tempestade vai passar, mas enquanto isso eu vou cuidar de você. Né? E quanto tempo, muitas vezes, porque é isso, se é verdade que a gente tem os nossos próprios conflitos, constantemente a fragilidade alheia interfere no nosso processo. Então, com muita frequência, um ser muito amado passa por um momento muito difícil, né? E que nos demanda um desafio grande também. Então, que a gente saiba passar por todas essas provas, que a gente saiba se cuidar, né, para que então possa ajudar o outro, colaborar com a jornada alheia, né, mas que a gente saiba se fortalecer, que a gente saiba continuar numa jornada bonita e evolutiva, crescendo como ser humano, inclusive para dar exemplo para todas as outras pessoas que, se não estão na retaguarda, que se não estão à margem, em algum momento poderão, e até mesmo nós, né? Quem de nós dirá que não poderá amanhã cair, né? Então, essa consciência bonita de que a vida nos deu uma chance bela de recomeçar, refazer caminhos e que todo dia a dia, né? Todo dia a dia. Não estranhe desses modos as ocorrências insistentes dos processos enfermiços. Encontra-te no campo fisiológico de acordo com o que és interiormente. Conforme fixe os hábitos mentais, sociais e morais de comportamento, assim te surgirão as experiências carnais. Então, gente, eu sei, é muito difícil. Muito difícil refazer crenças, refazer pensamentos. É desafiador mesmo, mas é o caminho. É o caminho para a nossa libertação mental e moral, é o caminho para o nosso desenvolvimento quanto espírito. Então, que o quanto antes a gente faça essa decisão sincera de que sim, eu tenho que dar essa batalha, eu tenho que mudar as minhas crenças, as minhas emoções, os meus pensamentos, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar da minha mente, eu tenho que cuidar das minhas emoções, né? Parésias e paralisias, disfunções hepáticas e cardíacas, processos degenerativos e amputadores, isquemias e cânceres, tumorações outras e gastralgias, problemas respiratórios e alérgicos ou infecções de qualquer natureza estão inscritos nos códigos da tua existência espiritual, apresentando-se no corpo somático a fim de que recuperes a paz desperdiçada e a saúde moral mal baratada. Olha só, estão falando, né, que as doenças físicas, sejam em formas de infecções, de cânceres e outras, né, doenças mais comprometedoras, seja de forma permanente ou mesmo provisória, temporária, todas elas cumprem essa função de reharmonizar, reharmonizar aquilo que foi perdido, né, aquela harmonia perdida, a fim de que recuperes a paz desperdiçada. Então, que quando esses processos enfermícios nos cheguem, que a gente possa olhar para isso e falar, olha, eu vou dar a batalha porque, na verdade, o que o meu corpo quer e a minha alma, sobretudo, é voltar a ficar em paz. Olha que bonito, é voltar a ficar em paz. Nada ocorre na área da saúde que não proceda do espírito. Então, é o que a gente comentou um pouco na lição passada, né? Sim, é que a gente cuide do nosso corpo, que a gente tenha hábitos corporais bons, né? Para não só manter, quanto é, prolongar o nosso tempo aqui no corpo físico. Também é verdade que tudo procede da alma. Então, que você não tem uma renovação mental, emocional, moral, né? Essa reforma íntima que o Espiritismo tanto fala, se isso não existe, muito frequentemente, mesmo a gente tendo todo o zelo com o nosso corpo físico, ele vai ser atingido. Porque é isso, nós somos uma alma habitando um corpo físico, e não um corpo físico habitando a alma, né? Olha que lindo. Nada ocorre na área da saúde que não proceda do espírito em prova de aformoseamento interior. Eu me lembro, eu tenho um primo
que a mãe ainda passa, mas na época começava a passar por um processo, né, bem longo de uma certa doença mais permanente, degenerativa. E eu conversava com ele sobre como que ela estava, e ele me falou uma frase muito bela que eu levo para mim assim com muita frequência, que é, olha, o corpo sofre, mas a alma agradece. É um pouco isso, né? Ele fala, olha, não tem doença nenhuma que não proceda do espírito. E qual que é a função de Joana aqui? Aformoseamento interior é para que a gente se torne mais bela interiormente. É para que a gente tire os nossos excessos, é para que a gente se limpe dos nossos dramas, é para que a gente veja a vida com novas lentes. É para isso que a doença também muitas vezes nos serve, para que tire todo o excesso. E eu não sei se vocês já fizeram esse exercício, quantas vezes, né? A gente está muitas vezes em um momento difícil, uma dor maior na vida, ou mesmo com uma doença mais desafiadora, realmente grave. E aí a gente olha para os problemas da nossa vida, que até então eram problemas que a gente julgava assim tão grandes, tão insolúveis. E a gente olha e dá devida dimensão, a gente redimensiona, olha e fala, oh, isso aqui é tão pequeno. Perdi tanto tempo em problemas tão pequenos. E aí, quando chega de fato algo grande, a gente redimensiona a vida, né? Olha, isso não importa, esse problema é tão pequeno. Nossa, isso que eu via como algo tão desagradável, de repente dá um pontinho no infinito, né? Então, que a gente aproveite esses momentos quando chegarem, né? Sem, é, sem esse masoquismo de querer que eles cheguem, mas se eventualmente chegarem, que a gente possa fazer esse processo mesmo de limpeza interior, de dar essa beleza interior e essa renovação interior para essa nossa alma que quer, assim, alçar voos tão altos, tão belos, né? Assim, não te desesperes, mais agravando o mal, nem te entregues à indiferença, ampliando a área do desequilíbrio. Então, olha, tá doente? Não te desespera, não, porque esse desespero constantemente alimentado, eu estou destruindo com maior rapidez e frequência esse meu corpo. Então, eu estou passando por um processo difícil de uma dor ou mesmo de uma doença. Não desespera, não, porque isso não resolve nada e, pelo contrário, acelera esse processo de autodestruição, né? Então, não te desesperes mais agravando o mal, nem te entregues à indiferença, ampliando a área de desequilíbrio da sua batalha, se transforma. Quando as dores chegarem, quando as doenças chegarem, que seja que seja para nós isso, olha, eu preciso da minha batalha, preciso me transformar em alguém melhor. Eu preciso crescer como ser humano. Desesperar não vai resolver, entrar em um processo de indiferença, de que eu não ligo também não resolve, né? Dá batalha. Detente a meditar, procurando os recursos terapêuticos próprios e renova-te, cuidando dos pensamentos de paz e de alegria de viver. Então, que chave bonita, né? Medita, medita na sua própria vida, medita no que você vem fazendo, procura a terapêutica corporal adequada, procura os médicos, as técnicas adequadas, né, para essa cura do corpo, mas olha para a tua alma, olha também para a tua alma, olha também para a tua essência, se modifica, se transforma, né? Cultiva pensamentos de paz e de alegria de viver, de esperança, de que vai dar certo, de que eu vou me transformar, de que eu vou conseguir superar. É muito importante, né? A gente, de algum modo, é como se a gente estivesse construindo muros na nossa casa, para que essas defesas elas ficassem mais fortalecidas mesmo. Recorda-te sempre da transitoriedade do veículo carnal e da indestrutibilidade da vida, adquirindo confiança em ti mesmo, entregues a Deus que está no comando do universo. Essa aceitação, essa entrega a Deus, né, que pressupõe que vem desse lugar de eu aceito passar por essa experiência, Deus, então cuida dela. Nosso fardo diminui tanto, né? E que a gente possa, nesses momentos de dores, de desafios, de doenças físicas mesmo, é falar, olha, aceito e entrego. Cuida de mim, cuida dessa situação. E, de fato, o fardo se torna muito mais leve. Que a gente possa se manter conectado com isso, né? Porque muitas vezes a gente entende isso racionalmente, mas na prática, às vezes a gente até inicia esse processo, mas não consegue sustentar, manter isso. Não, vamos sustentar esse processo, essa transformação.
não tendo qualquer dívida em relação ao processo evolutivo, porque nunca antes se encarnara na Terra, Jesus é o protótipo da saúde integral, jamais se apresentando enfermo ou debilitado, portador de qualquer processo enfermiço. Mesmo quando apupado, azorragado e crucificado, a sua nobreza resplandecia na paz de que se apresentava possuído, convidando todos ao cultivo dos valores imperecíveis da saúde integral. É verdade, não há notícias de que Jesus enfermou, porque vivia em pensamentos tão elevados, cultivava sentimentos tão profundos, tão verdadeiros, né? Sua vida era essa própria vivência da paz, que é isso, não precisava desses processos enfermiços. E mesmo quando a dor chegou ali no momento da crucificação, ainda assim ele soube cultivar essa serenidade, essa paz interior, esse passar pelo processo da forma mais digna e bonita possível, dando esse exemplo, esse testemunho. Então, que belo, né? Olha só. Então, essa mensagem que a gente começou falando de Emmanuel, a gente terminou aqui a parte de Joana, e só para finalizar, a lição é maior, né, do Emmanuel, dessa mensagem de para viver melhor, eu queria só destrinchar um outro trechinho para que a gente finalize então. Ele fala sobre perdão e intolerância, né? Então ele fala assim, olha, é um imperativo para a nossa própria autoproteção, que a gente perdoe, compreenda e tolere as pessoas, porque senão a gente entra nesses processos de autodestruição a partir da conduta alheia, né? Então ele fala assim, ó, desculpar faltas e agravos será libertar-nos de choques e golpes que vibraríamos sobre nós mesmos, criando em nós e para nós dilapidações e doenças de resultados imprevisíveis. Então a gente muito fala do perdão, da tolerância, da compreensão, mas eu gostei dessa chave que é, olha, você perdoar, você tolerar, você compreender, é você fazer com que, inclusive, muitos golpes que você daria a si mesmo no seu próprio corpo, essas marteladas que a gente fala, né? É evitar isso. Porque, caso contrário, é o que ele fala, inclusive doenças de curso imprevisível podem ser acarretadas a partir do cultivo dessa falta de perdão, né? Porque se eu não perdoo, eu estou constantemente carregando, eu estou constantemente martelando, flagelando o meu corpo com essas emoções ruins, né? Estou dilapidando a mim mesmo. Olha que forte isso. Olha que ferramenta de auto-amor mesmo, de autocuidado, de autolibertação. É isso da gente saber perdoar e compreender as pessoas de uma forma mais profunda, pelo outro também, pelo mundo, mas também por nós. Né? Então, que belo que a gente possa refletir sobre isso, trazer mais essa chavezinha. Então, para que a gente possa viver melhor, que a gente saiba cuidar de si, cuidar das nossas emoções, da nossa mente, né? Para que então esses processos enfermiços ainda necessários possam aos poucos ir sendo cada vez mais espaços, cada vez menos necessários, né? Então, muito obrigada, gente. Eu espero que tenha feito algum sentido, que tenha tocado no coração ou na mente de vocês em algum ponto que possa causar uma reflexão mais profunda. Tá bem? Eu agradeço muito o carinho e até semana que vem, se Deus nos permitir. Muito obrigada, viu?